O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho que ouvimos, nosso Senhor Jesus Cristo dá uma nova compreensão acerca da sua família. Todo aquele que faz a vontade do Pai, esse é seu irmão, sua irmã, sua mãe. Por isso ele alarga a compreensão de família. Por isso a igreja sempre se compreendeu e de fato é o novo povo de Deus. É importante reconhecermos isso com essa palavra novo, porque o povo que Deus escolheu foi o povo de Israel. E o sinal que Deus deu naquele tempo foi a circuncisão. Se pertencia ao povo de Israel mediante o nascimento, mediante o sangue. É isso que dá o qualificativo de pertencer ao povo eleito. Por isso, somente aqueles que tivessem pais judeus pertenciam ao povo eleito. Agora Jesus muda essa compreensão e alarga, dizendo qual é o critério? A fé. Todos aqueles que creem verdadeiramente nele, torna-se seu discípulo, portanto, faz parte da sua família. Isso é importante nós reconhecermos a importância da fé em nossa vida. E, sobretudo, duas coisas que qualificam a nossa fé como família de Deus. O primeiro, o vínculo sacramental do batismo, pois é precisamente ali que nós nos identificamos como novo povo de Deus. Nos tornamos discípulos de Jesus. Ali inicia a nossa caminhada de salvação com Deus. E não só o batismo, a Eucaristia. O distintivo da fé católica é a Eucaristia. Porque nós não apenas somos inseridos em Cristo pelo batismo, somos também alimentados por Ele, pela Eucaristia, pelo seu corpo e sangue. E nós possamos de fato compreender a importância da Eucaristia em nossa vida, como sinal distintivo da fé em Cristo. Não é um elemento secundário da nossa fé, mas é o elemento central, o ponto central da nossa fé, a Santíssima Eucaristia. Porque ali, em torno da Eucaristia, escutamos a palavra, portanto somos orientados pelos mandamentos de Deus e alimentados pela Eucaristia. E nós possamos de fato compreender também que a Eucaristia nos torna o quê? Membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, um dos nomes que nós entendemos na Eucaristia, que é o sacramento da comunhão. Seja a comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tem esse caráter vertical, a nossa relação com Deus, e também horizontal, a relação entre nós. Para que eu possa de fato compreender a cada dia e receber a Eucaristia. Quanto mais unido eu estiver a Deus, mais unido também eu estarei com os meus irmãos e irmãs que partilham a mesma fé. E sobretudo, a Eucaristia, que nós recebemos o seu corpo e sangue. Somos inseridos em Cristo. Significa também que a igreja é o novo povo de Deus, é o corpo de Cristo. Eu não vivo sozinho a minha fé. Ou seja, Deus me deu uma família. Portanto, aquele que diz São Paulo, em relação ao corpo, não há um membro mais importante ou menos importante. Cada um tem a sua importância. A mão não pode dizer que é mais importante do que o pé.
Assim também na igreja. Todos devem reconhecer a sua missão. Todos devem reconhecer que recebeu de Deus uma missão específica. Alguns como profetas, outros como catequistas, outros como sacerdotes. Cada um recebeu uma missão. Mas tudo em prol da salvação das almas. Aquilo que eu faço é o modo que Deus me deu para auxiliar no conhecimento da salvação. Você, como pai e mãe, recebeu de Deus uma vocação específica de cuidar bem da sua família. Por isso você precisa de ser alimentado constantemente pela Eucaristia para que se fortaleça na sua missão. E você precisa da igreja para que você possa desenvolver bem os seus dons, os seus talentos e oferecer a Deus e também ao mundo os seus dons. Por isso a missão que Deus te deu, ela passa para servir mais e melhor a todas as pessoas. Você recebeu a função de catequista, é para ensinar a sã doutrina, para corrigir também os erros, para que as pessoas se encontrem com o Senhor. O dom de cantar, para que possa levar a Assembleia Litúrgica a rezar mais e melhor. E assim sucessivamente, todos os nossos talentos estão em ordem ao crescimento da igreja. Qual é o problema? Quando nós pensamos que o dom é algo pessoal, serve somente para mim mesmo e não está a serviço. Quando aquilo que deveria ser colocado à disposição de todos para o crescimento da igreja se torna causa de contenda. Começa com ciúmes, com picuinhas. Ah, porque falou oi para o fulano, não falou para mim. Ah, porque olhou diferente, nem olhou. É apenas eu que estou bagunçado interiormente que começo a ver coisas onde não existe. Eu preciso aprender a remeter mais para mim mesmo do que para os outros. Quando eu estou desorganizado interiormente, quando eu estou com a bagunça no meu coração, eu começo a ver tudo bagunçado. E eu começo a criar um ambiente de caos no seio da igreja. E eu vou ferindo e dilacerando o corpo de Cristo. Porque onde há divisão, não há o Espírito de Cristo. Quem gosta de confusão e bagunça é o demônio. Basta recordar domingo passado que escutávamos o evangelho do joio. Quem espalha o joio? A divisão é o demônio. Por isso, se observe, no grupo da minha pastoral, sempre tem alguma picuinha, alguma encheção de saco, coisas tão simples de resolver, mas sempre tem alguém que coloca dificuldade onde não tem. O que está faltando? Oração. Porque está deixando que o demônio tome conta. E onde o demônio vai se infiltrando, disse-me disse, falou mas não falou, pode ter certeza. Se não cuidar, se não tirar esse joio, aquele grupo irá se acabar. A mesma coisa em nossa família. Se nós deixamos que certas conversas prosperem, mentiras, intrigas, fofocas, a família vai se destruindo. Não se tem mais a alegria de se reunir, não se tem mais a alegria de celebrar o Natal, de celebrar os aniversários, porque todos estão com raiva um do outro, por coisas tão pequenas. Mas se tornaram grandes, porque o demônio tem essa capacidade, uma pequena semente pode se tornar um campo imenso de joio. Por isso nos perguntemos, como eu tenho sido na minha relação com a minha família, com o meu ambiente de igreja, com a minha pastoral? Eu tenho sido aquele que cultiva sempre a união, a concórdia, a oração, e quer sempre rezar e decidir à luz da palavra de Deus? Ou sou sempre aquilo, 880, e briga, e falo, e não sei o quê? Será que Deus quer mesmo isso? Tantas brigas, tantas contendas e encheção de saco? Nós estamos aqui para servir, mas aí que está o diferencial. Eu só sirvo se for do meu jeito. Eu não quero servir do jeito que Deus quer ser servido. Onde entra a soberba? Se não for com a minha equipe, eu não vou. Tem que ser com o grupo que eu escolhi como grupo bom. Os outros não prestam. Será que de fato
É isso que Jesus nos ensina? Dizendo que todos aqueles que fazem a vontade do Pai torna-se seu irmão, sua irmã, sua mãe? Tem um grupo de discípulos superiores e um grupo de discípulos mais ou menos? Será que não somos todos irmãos em Cristo? Será que não recebemos o mesmo batismo? Não recebemos o mesmo corpo e sangue a cada Santa Missa? Por quê nós buscamos tantas divisões onde não deveria existir nenhuma? Devemos compreender, sim, que nosso Senhor Jesus Cristo quer que a igreja seja organizada, que se tenha equipes, mas em prol do único objetivo, que é a salvação das almas. Onde todos cheguem ao conhecimento da verdade. As equipes não existem para rivalizarem entre si, para entrar em contendas, mas para o único crescimento da igreja. Por isso, cuidemos para que em nossa paróquia não se tenha o joio da divisão, das mentiras, das fofocas. Nos preparamos para a festa da padroeira. É um tempo onde todos nós estaremos trabalhando mais intimamente em equipe, onde estaremos mais próximos uns dos outros. É onde devemos cuidar mais do que ouvimos, do que falamos, do que sentimos, porque muitas vezes nós somos quase que de gelatina, sensíveis demais. Precisamos aprender a silenciar, a observar mais. Mas de repente, com uma certa dramaticidade, nós começamos a colocar a perder. Quantas pessoas que se aproximam com o coração bom pela primeira vez, que vêm servir, mas se escandaliza conosco, porque muitas vezes nós estamos nos degladiando. Precisamos aprender. O que nos une, de fato, é o amor de Cristo. O amor que ensina a superar, a perdoar, a passar por cima do nosso orgulho. Mas de repente, parece que o nosso orgulho é muito maior. Parece que o nosso desejo de sobressair em relação ao outro é muito maior do que o próprio fato de estar à disposição de Deus. Isso não deve de modo algum nos inibir a servir. Isso deve nos fazer compreender, agora sim, que eu preciso servir mais e melhor. Eu preciso corrigir cada vez mais o meu coração. Eu preciso crescer nas virtudes. Eu preciso ser mais paciente, mais amoroso, mais compreensivo, mais prudente, mais temperante, mais forte. Porque muitas vezes qual é a tendência? De pensar que se isolar e viver sozinho vai resolver. Não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer nos desafiar a superarmos-nos cada dia mais a nós mesmos. Gosto muito do que dizia São José Maria Escrivá cada dia aos seus filhos espirituais. Supera-te, supera-te. É isso que nós queremos, nos superar a cada dia. Por isso ele nos deu uma família. E família se vive em união, em oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor